nós temos que voltar alguns capítulos atrás. Davi aqui, no capítulo de número 11, um pouquinho diferente dessa pregação. versículo de número 9, Davi está vivendo a fase do crescimento. Davi está vivendo aquilo que Deus tinha lhe prometido. Só que antes de Davi viver nesse patamar aqui, a gente vai entender que Davi foi alguém escolhido por Deus lá dentro da casa de seu pai. Todos nós sabemos a história. A Bíblia diz que não era da vontade soberana de Deus levantar um rei para que reinasse sobre Israel. Mas de tanto a nação de Israel pedir um rei, a Bíblia diz que Deus permitiu que um rei se levantasse para governar a Israel. E quem é esse rei? Esse rei é um homem chamado Saul. E algo me chama atenção no reinado de Saul. O que é que me chama atenção? É que quando Saul começou reinando, Saul começou reinando bem. E por que Saul começou reinando bem? Porque Saul obedecia os preceitos, Saul obedecia os mandamentos, Saul andava segundo a vontade de Deus. E já que Saul está andando segundo a vontade de Deus, Saul começa bem. Saul começa indo para a guerra e voltando da guerra vitorioso. Saul começa o seu reinado de uma forma impecável. Só que esse mesmo Saul que obedecia, passou a desobedecer e andar errante aos caminhos do Senhor. E quando Saul passa a desobedecer e fazer ao contrário daquilo que Deus tinha mandado ele fazer, ele cai em um declínio espiritual. E quando ele cai nesse declínio espiritual, a Bíblia diz que Deus rejeita Saul para que governasse sobre Israel. Deus levanta Samuel e fala: Samuel, avisa para Saul que eu tenho rejeitado ele para governar Israel, porque ele não tem obedecido a minha palavra. O texto diz que Samuel vai até a Saul e fala que Deus tem rejeitado ele para que reinasse sobre Israel. E a partir do momento que Deus rejeita Saul, Deus já tem um plano no seu coração. E que plano é esse? O plano de levantar um outro rei. E quem é esse outro rei que Deus vai levantar? Um homem segundo o seu coração. Deus rejeita Saul e decide levantar um homem segundo o seu coração. Deus fala para Samuel: Samuel, vai até Belém, a casa de Jessé, porque eu tenho me provido de um dos filhos de Jessé para levantar como rei de Israel. Quando você chegar lá, vocês convidam eles para o sacrifício. E olha que negócio interessante. Deus fala com Jessé, Deus fala com Samuel: unge aquele que eu te designar. Deus estava falando para Samuel: Samuel, dentro dos filhos de Jessé eu já separei um rei para governar Israel. Mas você não vai ungir aquele que atrai os teus olhos. Você vai ungir aquele que eu te mandar, Samuel. Isso aqui é interessante. Que Samuel vai até a casa de Jessé, convida os filhos de Jessé para o sacrifício. E quando Samuel chega até a casa de Jessé, a Bíblia diz que Samuel avista Eliabe. E quem é Eliabe? Eliabe é homem de guerra. Eliabe tinha estatura de guerreiro. Eliabe tinha ferramentas de guerreiro. Eliabe era alguém que tinha habilidades na guerra. E quando Samuel vê que ele tem estatura de homem de guerra, tem habilidade de homem de guerra, Samuel no seu coração fala: certamente é esse que Deus quer ungir como rei de Israel. E olha para mim aqui, nos olhos de Samuel, era Eliabe que ia ser ungido como rei de Israel. Só que Deus brada lá de cima do céu e fala: Samuel, não é esse que eu quero ungir como rei de Israel, porque você está olhando para a estatura dele, Samuel, mas eu conheço o seu coração. Agora olha para mim aqui, ele tinha habilidade de guerreiro, tinha ferramentas de guerreiro, ele tinha até a aparência de guerreiro, mas o coração não agradava a Deus.
Para ser um rei, né? Eu vou repetir isso aqui. Tinha habilidade de guerreiro. Tinha ferramentas de guerreiro. Se comportava até como um guerreiro, mas o coração não agradava a Deus. E já que o coração não agradava a Deus, Deus já fala: Samuel não é esse que eu quero ungir como rei de Israel. Porque ele tem até habilidade, mas o coração não me agrada. E Abinadab tem até habilidades, mas o coração não me agrada. E Samar tem até também habilidade, mas o coração não me agrada. Vem os 7 filhos de Jessé e Deus fala: não é nenhum desses 7 filhos que eu quero ungir como rei de Israel. Mas o coração está longe. Porque perante os teus olhos é forte, tem habilidade, mas o coração que somente eu conheço não me agrada. Muito interessante. Aí Samuel se estranha aquilo e fala: acabaram os teus filhos? Aí Jessé fala: tem outro. Tem mais um. E onde é que está? Está lá no campo cuidando das ovelhas. Aí Samuel fala assim: então ninguém senta na mesa até quando ele não chegar. Olha aí. A Bíblia diz que Davi era um menino bonito de aparência, ruivo, de baixa estatura, não tinha habilidade de guerreiro, não tinha força de guerreiro, mas o coração agradava a Deus. Eu vou repetir para ver se toda a glória é com força. Davi não tinha habilidades de guerreiro, mas o coração já agradava a Deus. Já que o coração de Davi agradava a Deus, Deus fala para Samuel: Samuel, separa que é esse. Separa que é esse. Olha para mim aqui. Samuel, separa que é esse daí. Porque ele não tem habilidade de guerreiro, mas ele agrada o meu coração. Separa que é ele que eu vou ungir como rei de Israel. Ninguém senta na mesa, só senta quando ele chegar. Quando Davi chega até a casa de Jessé, a Bíblia diz que Samuel manda Davi sentar. Derrama o óleo sobre a cabeça de Davi. E a partir daquele momento, Davi é ungido como rei de Israel. E sabe na presença de quem Davi foi ungido? Na presença daqueles que rejeitavam a ele. Na presença daqueles que não acreditavam nele. Na presença daquele que desprezavam a ele. Foi na presença desse que Davi foi ungido. Eu posso até reparar a cara dos irmãos de Davi dizendo: por que logo ele? Um cara de espanto, não? E não eu. Por que logo Davi, que não tem aparência, Um cara de espanto, que não tem habilidades, e eu não? Olha aí, Só que olha para mim aqui. Os olhos dos irmãos de Davi não estavam vendo aquilo que Deus estava vendo. É por isso que a gente não pode discutir com quem Deus coloca para reinar. É Deus que conhece o coração. É Deus que separa. Entendeu a É mensagem? Deus que unge. Coloca Separa e unge, que é Ele. Que você E a partir daquele momento ali, Davi é ungido como rei de Israel. E o interessante,